Já estamos de volta com Hora Geral nessa manhã de quinta-feira. Agora é hora de esporte. Vamos lá? O Santos empatou em 3-3 ontem com o Cruzeiro. Que pena, né? Mas quem vai para a final do Brasileirão será o time de Minas, já que tinha ganhado de 1-0 do Peixe no jogo de ida. A partida foi realizada na Vila Belmiro e pouco antes dos 2 minutos do jogo, o Robinho abriu o placar para o alvinegro praiano. Já o primeiro gol do Cruzeiro foi logo depois, aos 8 minutos, feito por Marcelo Moreno. No final do primeiro tempo, o Peixe marcou outro gol, dessa vez por Gabriel. Na volta do intervalo, mais uma para o Peixe. Dessa vez foi Rildo que balançou a rede. Aos 35 e aos 49 minutos do segundo tempo, o William marcou 2 gols para o Cruzeiro e acabava o sonho santista de ir para a final. Agora o Cruzeiro enfrenta o seu maior rival, o Atlético Mineiro, em partidas disputadas nos dias 12 e 26 desse mês. Bom, aqui no estúdio, a nossa convidada de hoje, Rosana Russo, secretária de Assistência Social aqui da cidade de Santos. Rosana, bom dia. Bom dia, Douglas. Bom recebê-la aqui no programa. Eu que agradeço. Já era para ter, inclusive, feito esse convite antes, mas eu acho que sempre a gente discute um tema importante no momento em que a gente está próximo do final do ano, tem a temporada de verão, e aí eu observo um momento em que as pessoas estão mais sensíveis. E um dos problemas que nós observamos, que não é uma característica de Santos, e sim das cidades da região metropolitana, é a grande quantidade de moradores de rua. E um outro aspecto é que aqui em Santos, por exemplo, tem a praia, tem o chuveirinho, tem a caridade das pessoas, ou seja, eles têm tudo, eles encontram tudo na rua. E no meu entendimento, eu acho que é mais difícil ou requer uma política muito mais incisiva para poder cadastrar, resgatar e dar uma alternativa de vida para esses moradores. Queria que você explicasse um pouco mais o que é desenvolvido na sua secretaria nesse quesito morador de rua. Bom dia, Douglas. Eu queria linkar a matéria que você estava lendo antes no jornal Estado, né, do aumento da miséria, né, no país, porque isso está diretamente ligado à questão da população em situação de rua. Conforme aumenta a desigualdade, isso não é só no município, no Brasil, mas a gente vê isso acontecendo no mundo. Conforme aumenta a desigualdade, aumenta as pessoas que estão em situação de rua. A Europa, por exemplo, está vivendo isso. Sim, a Europa está vivendo isso, os Estados Unidos já viveu isso, né, e continua vivendo em menor proporção, né, porque teve uma estabilização, uma estabilidade econômica, mas, enfim, essa notícia nos preocupa muito, porque a gente sabe que reflete na condição de vida das pessoas, né, e no seu máximo de desigualdade, que é a questão da pessoa quando ela perde habitação e ela perde emprego, enfim, né, e aí ela vai para a rua. Então, isso é um trabalho bastante intenso da Secretaria, é um trabalho constante e, obviamente, aqui em Santos, por ser uma cidade de praia, por ser uma cidade agradável, por ser uma cidade caridosa, isso tende a aumentar no verão, no final do ano. Então, os nossos trabalhos, não só da Secretaria de Assistência Social, mas das outras secretarias, eles tendem a se intensificar na temporada. Vocês se falam, Rosana, ou seja, as outras secretarias das outras cidades, porque nós somos conurbados, as cidades da Baixada são próximas, então acho que é mais fácil ter uma interlocução, né? Sim, nós temos uma interlocução constante, né, porque nós temos 73% das pessoas que estão em Santos, vivendo nas ruas, elas são de outros municípios, não só da Baixada Santista, mas principalmente do município de São Paulo. Pode continuar. Então, o nosso trabalho, obviamente, ele não pode ficar focado no município de Santos. Nós temos que fazer um diálogo constante com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e com as secretarias da região metropolitana. Rosana, tem uma senhora, inclusive uma vez até mandei para você pelo WhatsApp uma foto, né? E depois a gente foi descobrir que essa senhora tem uma família. É uma senhora negra, ela costuma ficar aqui no Boqueirão e ela não incomoda ninguém, ela não pede nada para ninguém, mas me deu uma pena, porque eram justamente 9 horas da manhã, ela estava encostada num carro, lógico, o carro não fica na parede, ele fica bem estacionado próximo ao meio-fio, e ela curvada ali dormindo.
E aí, eu, conversando com algumas pessoas, falam assim, não, ela tem família, de vez em quando o filho dela vem aqui, ela que não quer ir para a casa do filho, alguma coisa nesse sentido. Nesse caso, como que a secretaria pode ajudar a trazer a responsabilidade da família ou cobrar que algum responsável possa levá-la para casa ou, de repente, custear uma hospedagem numa casa de bem-estar ou num asilo? Porque eu acho que a secretaria poderia provocar isso, não sei se provoca, do que deixar uma senhora ou qualquer outra pessoa vagando nas ruas de Santos. Sim, nós conhecemos essa senhora. Aliás, é bom dizer que nós conhecemos todas as pessoas que estão em situação de rua, porque elas são abordadas constantemente. Nós temos um impedimento que é a vontade da pessoa e, às vezes, esse impedimento extrapola a ação da Secretaria de Assistência Social. Por exemplo, essa senhora, ela tem um transtorno mental. Então, todo o trabalho passa pela intersetorialidade, pela atenção das outras políticas, para que ela aceite ir para uma residência e para que a família possa acolhê-la. Todo o nosso trabalho é feito também com a família, mas, Douglas, esse é um trabalho bastante demorado. Às vezes, nós demoramos meses e até anos para convencer essa pessoa a se tratar, a sair das ruas, a família acolhê-la outra vez, Então, é um trabalho intenso, feito com todas as secretarias. Por exemplo, Rosana, daqui a pouco tem perguntas pelo 3041-6777, mas se a pessoa, depois de várias entrevistas por parte de assistentes sociais, tudo mais, fala assim, eu não quero saber de nada, eu quero ficar na rua, vocês não podem interná-la de uma forma compulsória, né? Não, a Constituição garante o direito das pessoas de ir e vir, Agora, no caso dela ter uma doença, um transtorno, algo que coloque em risco a vida dela ou a vida dos outros, é possível uma internação compulsória, desde que indicada pela área médica. Tá. Pelos profissionais da saúde. Eu saúde. falei dessa senhora negra, mas também tem um outro rapaz, um outro homem, ele circula muito no Gonzaga, inclusive já foi, parece até, ele chegou até não digo molestar, mas acho que agredir ou furtar no Gonzaga, mexer com algumas mulheres. Você também tem esse relato desse negro? Sim, nós conhecemos, várias vezes abordamos, nós conseguimos uma vez levá-lo para os nossos serviços, mas ele tem uma dependência química sim, e ele tem, a gente acredita, ele precisa ser avaliado, a gente acredita que ele tenha um comprometimento mental. De qualquer maneira, é alguém que precisa de uma intervenção, precisa de um tratamento, e a gente entende que extrapola, foge do âmbito da Secretaria de Assistência Social. Agora, Rosana, eu entendo que nós temos que seguir a lei, às vezes a gente não se conforma com certas coisas, mas a lei é lei, você não se sente um pouco assim, triste, chateada, por não conseguir dar uma resposta daquilo que a população pede? Nesses dois casos, por exemplo, que eu citei, você, lógico, você está dando uma atenção, precisa aí de uma força multissetorial, ou seja, não só da social, mas também da área da saúde, talvez até a área da segurança. Como resolver? Porque a população não tem a quem recorrer. Eu sou um munícipe da cidade de Santos, da cidade de São Vicente. Eu vejo ali um morador de rua, ele está passando mal, ele mexeu com uma mulher, ele roubou aquela senhora. O que eu faço? Eu ligo para a polícia? Existe algum telefone da secretaria de 24 horas para dar resposta à solicitação da população? Sim, é importante, Douglas, deixar claro, que nós, como poder público, a gente tem a obrigação de dar a resposta, e proteger, dar a resposta não só para a população, mas como para aquela pessoa que está em sofrimento. Estar em situação de rua representa um sofrimento, qualquer que seja a condição da pessoa. Então, é importante que o munícipe ligue para o 0800 17 77 66. Nós estamos anotando lá para colocar em GC já. Sim. 0800 17 77 66. E aí, esse é o telefone da urgência social,
Quem vai responder esse chamado é a Guarda Municipal, que ao chegar ao local faz uma avaliação prévia da situação que está ocorrendo. Por quê? Tanto pode ser um problema de saúde, e aí tem que acionar o SAMU, como pode ser alguém que deseja o acolhimento na assistência social, ou a questão dos abrigos, do albergue noturno, ou um recâmbio para a sua cidade de origem, ou documentação, ou um contato com a família, o emprego, qualificação profissional, isso está no âmbito da assistência social. Ou pode ser uma briga, um atentado violento ao pudor, ou uma questão de tráfico de drogas e, nesse caso, é acionado a polícia. Então, são várias as possibilidades, né? Nós não temos uma situação específica, nós temos várias. Eu digo que cada situação tem a sua especificidade, nós precisamos olhar para elas individualmente e ver, naquele momento, qual a política pública prioritária para o atendimento. É óbvio que quem está na rua precisa de todas as políticas públicas, porque ele já perdeu tudo, mas prioritariamente naquele momento ele vai precisar de uma, até que depois as outras vão se incorporar. E isso a gente tem que fazer uma avaliação específica. Então, o munícipe, que não é obrigado a saber, né, como fazer essa avaliação, ele tem esse canal de comunicação. 0800? 0800 17 77 66. Eu sempre chamar o intervalo, Rosana, mas antes, só para a gente ficar nesse bloco, nessa entrevista, na próxima, as perguntas, e com relação aos nossos idosos. A cidade de Santos tem um número significativo de pessoas da terceira idade, e muitos estão chegando agora na quarta idade. Tive pessoas com 80 anos, tendo uma vida totalmente normal, né, trabalhando, se exercitando, e isso é muito bom. Na área social também tem um grande número de pessoas idosas que às vezes moram sozinhas, precisam de uma atenção, não tem uma casa de repouso, um asilo que possa aí abrigá-las. Existe esse relato aqui na cidade de Santos? Sim, existe. Nós temos 20% de idosos, né? Uma situação muito diferente dos demais municípios, né? Graças a Deus, as pessoas estão vivendo mais. Bom. E à medida que as pessoas vivem mais, elas também têm mais necessidades e muitas vezes nós temos que lidar com o abandono desse idoso. Aí como é que faz? Existe um asilo municipal ou vocês fazem parcerias com alguns asilos, algumas casas de repouso, por exemplo? Então, quando esse idoso ele precisa de um acolhimento, nós temos convênio com 4 instituições de longa permanência. Quais são eles? É até bom para que a população entenda. Nós temos o Lar Evangélico, a Casa do Sol, o São Vicente de Paulo e a Casa São José. É suficiente esses 4 para atender a demanda na cidade de Santos ou não? Não, eu entendo que nós precisamos aumentar, né? Até porque o número de idosos vem crescendo, mas é bom deixar claro que a institucionalização do idoso é, em último caso, institucionalizar um idoso representa uma morte social desse idoso. Então, nosso trabalho, nós intensificamos o trabalho com a família, com o cuidador desse idoso, no sentido de melhorar aquela convivência familiar e desestressar o cuidador, porque muitas vezes é muito difícil, né? O idoso passa a exigir um cuidado e que fica mais difícil a partir de que as pessoas hoje trabalham, né? Têm uma vida bastante atribulada e ao mesmo tempo precisa dar conta dessa pessoa que, graças a Deus, está envelhecendo cada vez mais. Então, todo o nosso trabalho, aonde nós investimos nesses 2 anos de governo, foi no sentido de acolher esse cuidador para que esse idoso não vá para uma instituição de longa permanência. Apenas em último caso, quando ele realmente não tem ninguém. Rosana, peço a licença, eu vou chamar um rápido intervalo. Na sequência tem perguntas pelo 3041-6777. Eu volto rápido conversando com a Rosana Russo, secretária de Assistência Social aqui da cidade de Santos. É rápido.